Olá, galerinha do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou estar pintando esse caderninho que, gente, os meus materiais eu compro tudo baratinho assim, porque, né, não tô tendo patrocínio ainda pra fazer um investimento grande. Mas esse livrinho eu comprei no chinês e eu não paguei nem 5 euros. Foi muito mais barato que isso, mas agora de cabeça não me recordo. E esses marcadores que eu tô usando hoje, eu comprei no Continente. Que eu nem sabia que o mercado daqui vendia material de arte. E no Natal do ano passado, quando eu fui fazer compras, eu me deparei com isso e eu falei: ah, eu quero. Tinham vários kits com vários tamanhos, uma variedade assim enorme. E aí eu comprei eles e tô filmando aqui um teste pra vocês. Eu confesso que eu já usei ele antes e tenho algumas considerações. Assim, tem um custo-benefício? Ok. Mas eu diria que ele é um escolar semi-profissional. Por quê? Essa folha, para começar, já não é apropriada para marcadores. Então, ela suga mais. O marcador não consegue fazer um blend, uma mistura de cor tão legal. Mas dá pra usar. Assim, vocês vão ver que dá pra usar, é uma coisa bem tranquila, mas não é o ideal. E aí eu já usei ele em folhas para marcadores e é completamente diferente. Assim, aí na folha para marcadores, ele já fica num nível mais profissional. Mas dá pra se divertir, sabe? Aqui eu escolhi esse desenho porque eu tava querendo fazer um efeito de gramado, uma coisa assim. Queria fazer uma pintura meio cozy, sabe? Queria fazer algo que me relaxasse. E aí, como tava chovendo no dia que eu fiz também, eu aproveitei o tema, o mood, tudo e fui fazendo. Como vocês devem ter percebido, todas as cores que eu tô usando, eu tô mostrando na tela. Caso vocês tenham interesse em ir no continente atrás ou ter uma ideia de que cores eu tô usando, eu tô mostrando. Gente, e assim, eu tava pensando esses dias que tem muito tempo que eu não posto um vídeo aqui, né? Eu postei ano passado e sumi. Mas assim, não sumi. É porque fim de ano foi uma correria danada. Aconteceram muitas coisas na minha vida que eu precisei, assim, de um tempo pra respirar e pôr a cabeça no lugar e ter vontade de voltar aqui, sabe? E querer ter esse momento, fazer as minhas coisinhas. Eu ainda tenho uma cobrança assim muito grande de mim, de que eu tenho que fazer tudo perfeito e eu só posso gravar se for pra mostrar uma coisa perfeita. Mas eu acredito que isso tá mudando, sabe? E, bom, eu tô aqui tentando pensar no que eu faria nesse desenho pra ficar uma coisa assim, uau. Então eu acabei indo procurando umas referências no Pinterest de pintura e eu queria fazer um efeito nessa grama que ficasse uma coisa assim mais realista, sabe? Eu acho que é a primeira grama que eu faço 100% com marcador, que assim, eu adoro. Vocês vão ver aí que na grama eu vou usar, acredito que uns 4 ou 3 tons de verde. E eu tento não passar um por cima do outro, porque nesse papel eles não se misturam. Então parece que um fica tentando roubar a cor do outro, sabe? Então eu só passo próximo e deixo fazer esse efeito assim mais chapado, porque mais pra frente vocês vão ver que dá pra dar uma disfarçada quando entra com a textura de grama. Ai, gente, e aqui eu já comecei fazendo texturinha. Eu peguei muito esse desenho e fui fazendo numa ideia de tudo que eu fizer eu já vou deixar finalizado. Porque assim, às vezes quando eu tô pintando, a minha cabeça fica tipo assim, flutuando em universos paralelos e eu acabo por me distrair e
não consegui focar no que eu preciso executar, sabe? Então, dessa vez eu quis fazer diferente e fui finalizando conforme dava na telha. Uma coisa que vocês podem estranhar é do porquê que eu estou pintando por dentro do guarda-chuva, né? Eu quero fazer um efeito de transparência e eu acho que vai ficar bem legal no final, vocês vão ver. E assim, gente, porque pintar é muito difícil, porque nananã. Ai, gente, não é, sabe? É muito mais uma questão de você se distrair, se descontrair e fazer do jeito que você achar que é bonito pra você, sabe? Porque eu posso achar meu desenho lindo, mas se Claninha olhar e falar tipo assim, ai, muito básico. E tudo bem, gente, cada um tem uma perspectiva, né? Mas enfim. Esse desenho, essa gatinha me lembrou muito a Hello Kitty. Quando eu tava fazendo, eu falei... Quando eu botei esse lacinho vermelho, eu pensei, nossa, parece a Hello Kitty. No gramado, gente, tudo eu quis fazer com textura. A única coisa que eu fiquei um pouco perdida de se eu botava textura ou não era no morrinho atrás, mas mais à frente vocês vão ver como que ficou. E, gente, assim, vamos fortalecer a amiga aqui, deixar um like no vídeo, deixa um comentário, dê sugestões de vídeos que vocês querem ver, se vocês querem ver mais do meu dia a dia, ou querem ver mais desenho, interage. O público aqui agradece, o público eu. Ai, gente, às vezes eu tô sozinha aqui, né, tô editando o vídeo. E mesmo sozinha, tem vezes que eu fico tímida, porque eu fico pensando que, eu tô falando e as pessoas vão ouvir. Tipo, mano, não é pra isso que eu tô fazendo o vídeo. Mas é muito louco essa confusão mental que acontece. Mas eu tenho vários vícios linguísticos também. Eu fico me observando, me auto-observando enquanto eu tô gravando. E aí eu fico, cara, eu tô repetindo toda hora isso, tenho que parar. Então, assim, às vezes é como se eu estivesse gravando, tivesse uma versão minha me olhando, uma versão minha me corrigindo, e a outra versão, tipo assim, ok, isso faz sentido. E aí são 4 fazendo um trabalho de uma. É muito louco. Mas enfim. Gente, então, como o desenho tá chovendo, eu queria muito, muito explorar os efeitos de uma pintura de chuva, sabe? E na referência que eu tinha visto, tinha esse efeito de sombra por baixo, que pra mim, gente, tudo relacionado à pintura é extremamente novo, porque quem me conhece assim de muito tempo e vê os meus desenhos, eu não ponho cor. Eu sempre tive muito medo de colorir meus desenhos, muito medo, porque eu ficava com medo de estragar, de não ficar legal. Então, assim, tá fazendo esses livrinhos de colorir tá sendo muito, muito, muito bom, porque eu consigo, tipo, ter uma criatividade maior pra quando o assunto é cor, sabe? Porque eu tô tendo que estudar um pouco de cor. Tô tendo não, eu escolhi dar uma estudada porque eu gosto de que pinturas tenham pelo menos um contexto, sabe? Uma coesão, uma combinância. Essa palavra nem deve existir, mas enfim. Então, assim, pintar também tem me ajudado muito, muito na questão das criações dos meus desenhos pessoais por conta disso, tipo, porque eu tenho mais confiança em usar cor nas coisas, eu tenho vontade em usar a cor. E aí vocês estão vendo que eu tô criando como se fosse um piso, porque assim, gente, eu tenho zero criatividade para pintar pisos, chãos, né? É muito difícil na minha cabeça. E eu falei assim, pra fazer uma coisa diferente, já que o desenho é meu, eles podem estar passando numa ponte e ninguém tem nada a ver com isso. O desenho é meu, então eu tenho essa liberdade criativa. E vocês podem estar se perguntando por que eu tô pintando
assim, espaçado, né? Meio intercalado. E tem um motivo, sim. Porque o que acontece? Como esse papel absorve a tinta muito rápido e ela seca muito rápido, quando eu pinto assim intercalado, vocês vão ver agora que ela cria um tom mais escuro. Então isso já dá uma certa textura e já dá uma separação de tábuas. Pra você ver que, né, tem uma tábua em cima da outra tábua. E acabou que eu nem detalhei mais do que isso, porque eu achei que tava básico e bom, sabe? Eu não queria mexer muito e estragar e ficar feio, sabe? E, gente, esse desenho, juro, esse vídeo tem 30 minutos, né? Mas eu levei 1h30 gravando. As coisas aqui no YouTube, tudo na internet, gente. É muito fácil de você enganar, porque assim, se falar que eu pinto um desenho desse em 30 minutos, com essa riqueza de detalhes que vocês vão ver até o fim, não existe. Não existe, só se eu fosse uma máquina. E assim, eu não sou. Mas aqui eu já tô finalizando as bases. Eu tenho muito essa mania de deixar o personagem por último. Então eu acabo pintando tudo que é do cenário para depois pintar os personagens. Porque na minha cabeça funciona assim. Se eu fizer um bom cenário, a probabilidade de eu estragar os personagens é muito pequena. Mas se eu faço os personagens primeiro e eles ficam muito bons do jeito que eu quero, a chance de eu estragar o cenário é gigantesca. Não me pergunte o porquê disso, mas é assim que funciona na minha vida artística. Cara, eu tô querendo fazer mais peças de cerâmica, né? Eu até já montei uma coleção que em breve vou estar produzindo e filmando aqui pra vocês verem. Só que assim, gente, eu moro na Europa e tá frio, é inverno agora. Vocês não têm ideia. Erros de edição, momentos comerciais. Mas voltando, vocês não têm ideia do quanto é úmido. Assim, a minha casa tá se descobrindo uma coisa. Parece que eu jogo água nas paredes, sabe? Tipo, o inverno daqui é muito úmido, muito úmido. E pra cerâmica fria, ela tem de secar. E no inverno demora 3 vezes mais. E somando a esse fato, eu ainda tenho um gato que vocês conhecem, o Aslan, que ele vai querer ficar cheirando, derrubando, e isso atrapalha. Então, assim, tô me desanimando um pouco. Teve uma peça que eu pus no forno, mas eu posso estar fazendo isso errado, porque eu não tenho certeza se eu posso levar elas ao forno. É uma coisa que eu tenho que pesquisar. Caso alguém aqui saiba dessa informação, estaria aceitando. Mas, então, agora eu tô passando a canetinha preta pra dar definição nas coisas em que eu fiz por cima da onde não era pra ser preenchido, né? Como, por exemplo, dentro do guarda-chuva. Mas as bases do cenário, a base do cenário, na verdade, é essa. E agora eu vou começar os personagens. Mas só pra finalizar o da cerâmica, então em breve eu vou estar fazendo. Se vocês quiserem acompanhar melhor o processo, deixe aqui nos comentários. Eu já vou gravar mesmo, mas se quiser uma coisa mais específica a sugestões, estou aceitando. E, gente, eu sou fanzaça número 1. Não, mentira, número 1 não. Mas eu gosto muito da Renata Selli, né? Que é uma... Pra mim, ela é uma artista. Mas eu não sei se eu poderia falar que é uma blogueira de arte. Eu não sei se esse termo existe. Mas, assim, eu tava vendo um desenho dela, recente até, que ela pintou um gatinho laranja. E eu, tipo assim, gente, eu nunca faço. Eu tenho zero criatividade pra fazer os meus animais. Então, eu achei que ia ficar super combinando com esses tons de verde, porque eu fiz um desenho bem verde e cinza e eu tava com muito medo do céu deixar o desenho assim muito pesado e eu não consegui deixar, entre aspas, ele aceso, sabe? Mas fiquei muito feliz com a escolha das cores que eu fiz. Acho que até aí tava ficando um desenho assim extremamente
espetacular. E aí, eu tava em dúvida do que fazer com essas nuvens, até que eu lembrei de um desenho que eu tinha visto em que a moça fazia como se a nuvem fizesse parte do fundo, sabe? E eu falei assim, por que não? Porque assim, no final, gente, a caneta branca, ela faz tipo assim, pop, no desenho inteiro, sabe? Então, pintura, desenho, arte é um eterno respira, não pira e confia no processo. Porque assim, eu posso dizer com propriedade que eu me frustro muito quando eu pego para fazer qualquer coisa relacionada à arte com a cobrança na cabeça de tem que ficar perfeito. Gente, não comece assim. Assim, eu falo pela minha experiência, falando com base no que eu conheço de mim mesma, né? Eu não funciono assim. Me botar esse tipo de pressão é igual botar uma placa de stop gigantesca, sabe? Eu fico completamente travada. Então, assim, pra mim, tem que ser tudo deixe fluir, sabe? Mas eu mesma, quando tô desenhando, pintando, eu fico repetindo pra mim assim, Bia, calma. É o processo. Tenha calma. Vai dar tudo certo. E no fim, gente, dá. E assim, isso não é só sobre arte. Ai, a minha cabeça funciona assim, gente. Não tem ordem, sabe? Não tem sentido. Essa sou muito eu. E eu fico me questionando assim também de quando eu vou gravar os vídeos, né? Porque eu ainda não consigo ter a proatividade em gravar, pintar e conversar durante o vídeo. Então, o que eu faço? Vou conversar enquanto eu estou editando o vídeo. Só que, quando eu estou fazendo isso, o nível de distração é muito maior. Então, eu acabo me perdendo dentro da minha própria cabeça muitas vezes. E assim, gente, eu tenho a plena certeza de que eu sozinha, conversando sozinha, eu não consigo ter uma linha de pensamento. É uma coisa assim, onde eu acho que eu tô sendo 100% eu, deixando fluir, só tipo assim, ai, vamos ver aqui o que tá se passando e comentar sobre. Porque é muito isso, sabe? Gente, na hora de fazer essas roupinhas, eu abri o círculo cromático pra ter uma referência de cor, porque assim, eu tava empenhada em não estragar a roupinha deles e, tipo, estragar o desenho inteiro por conta desse detalhe. E eu fiquei apaixonada nesses outfits. Eu vou começar por detalhe agora. E assim, gente, a jaquetinha dessa raposa vai ficar lindíssima. Queria eu ter uma jaqueta dessa. Inclusive, para muitos que não sabem aqui, eu sou formada em moda, né? E recentemente tem me despertado uma grande vontade em voltar a explorar esse mundo, porque assim, além de formada em moda, eu fiz curso de costura, então eu sei fazer algumas peças. E assim, isso tá meio que gritando um pouco dentro de mim, porque eu voltei a assistir Project Runaway. Se alguém aqui assiste, por favor, vamos criar um grupo e falar sobre. Então tem despertado essa vontade assim em mim, sabe? E eu também, gente, eu tô começando a aceitar depois de muitos anos de que sim, mano, sou artista, sabe? E tenho que aceitar que eu tenho vários dons e vários talentos. Aqui eu dei um zoom pra vocês verem que eu peguei o lápis de cor. Aqui eu já tava detalhando, tá vendo? Já me perdi nos meus pensamentos. Eu tava fazendo detalhe, e detalhe, por enquanto, eu tenho feito com lápis de cor, até porque eu acho que eu tenho um controle muito maior. E eu gosto do efeito que fica. Eu tô querendo comprar umas canetas acrílicas da Temu, até pra poder testar aqui e pra poder ter uma boa também, porque as que eu comprei também são do chinês. Lígia, patrocina eu. E assim, elas não são ruins não, só que são uma qualidade escolar pra média, sabe? Não funciona em todo tipo de papel, não é tão pigmentada se você for passar assim por cima desse desenho, por exemplo. Então, eu tava querendo uma coisa mais forte. E, gente, então, agora é quando tudo começa a fazer sentido. Porque o branquinho,
ele simplesmente dá aquela sensação de isso é uma coisa transparente, entendeu? Então, agora vocês entendem do porquê eu passei por dentro do guarda-chuva. Porque se eu não passo e deixo branco, ia aparecer um guarda-chuva branco e não transparente. Então, assim, o lápis de cor também é bom porque consegue dar esse efeito. Se eu boto uma caneta branca, por exemplo, para pintar o guarda-chuva, eu ia cobrir tudo. E aí eu não ia ter esse efeito de transparência. E isso funciona tanto para qualquer outra coisa que você queira fazer uma espécie de reflexo ou transparência. Porque, por exemplo, como vocês estão vendo, eu também estou passando nas pocinhas d'água e automaticamente é você passar o branco que você fala assim, opa, tá refletindo. Pelo menos no meu cérebro funciona assim. Então, agora é só detalhe, só finalização. Aqui eu fui tentar mostrar de perto como eu tava fazendo a textura de pelo na raposinha. Só que assim, gente, a vida adulta é você resolve um problema, você arruma outro. Então, eu arrumei o tripé depois de uma luta e certa preguiça da minha parte também em procurar. Eu simplesmente fui de encontro ao destino desse tripé que estou usando. Então, resolvi esse problema. Agora eu tenho tripé, voltarei a gravar com mais frequência. Só que agora eu preciso de luz, que é uma coisa que eu quero investir com uma certa qualidade. Então, eu já estou pesquisando sobre para trazer uma luz muito da buena, para termos uma boa iluminação. Mas assim, eu não achei que a luz desse vídeo tá uma das piores não, tá? Porque eu tava gravando esse vídeo, já era de noite, e eu tô com luz artificial nesse vídeo, somente a luz da sala. Eu acredito que se fosse de dia seria bem mais fácil, tipo, não teria tanta sombra. Mas tudo bem, né, gente? Dá pra ver tudo direitinho. Tá tudo nos conformes. E, bom, aqui eu já tava finalizando praticamente a parte toda do lápis de cor. Aí agora que vocês vão ver o grande detalhe do casaco azul que eu falei, gente, esse casaco ficou muito fofo. Assim, eu no começo queria fazer quadriculado. Só que, por dislexia da minha parte, eu comecei a fazer as linhas tortas. E eu falei assim, por que não um xadrez cruzado? Existe, é estampa. E aí eu fui fazendo e foi ficando a coisa mais fofa. Na minha cabeça esse desenho tem uma vibe assim, totalmente cozy, totalmente. E era o que eu queria, sabe? Eu não queria uma coisa apagada, não queria uma coisa meio outono, mas queria uma coisa que desse uma sensação de um desenho confortável, sabe? Não sei se estou me fazendo perceber, pá. E é isso, aqui eu vou finalizando alguns detalhes do lápis de cor e vocês vão vendo um pouco de como tá ficando. Girl, começamos a parte das canetas brancas. Gente, eu tenho uma péssima experiência, porque assim, como vocês viram, é uma Jelly Roll e uma Posca. Gente, ou eu tenho um azar, porque assim, essa é a minha terceira caneta. E vocês podem ver que assim, ela não está saindo tinta e ela está cheia. E essas canetas têm uma fama de ser muito boa. E assim, eu não sei se eu não tô sabendo usar ou se ela é muito pra detalhezinho. Porque assim, vocês vão ver que eu passei no guarda-chuva todo, mas não ficou aquela coisa. E aí fui passar pra Posca, que... Ai, gente, só rindo mesmo. Eu tenho sorte pro azar.
Eu falei assim, gente, essa caneta tá nova. Ela não tá saindo tinta. Como que isso não tá saindo tinta? E aí, eu dei até um zoom pra vocês verem. Gente, isso é uma caneta acrílica de nível profissional e tava saindo tinta de uma maneira que não condizia com o que ela faz. Tanto que eu tava dando batidinhas pra ver se a tinta saía, até que me veio uma luz na cabeça e eu falei, vou ativar ela de novo. E aí desceu uma quantidade de tinta que olha a diferença de um lado pro outro. Simplesmente trouxe a caneta de volta à vida. Então, assim, às vezes é só dar um empurrãozinho que vai. Só que, assim, ainda acho que eu deveria ter sacudido mais depois que eu ativei, porque ainda tava meio, sabe, pegando no tranco. Mas vocês vão ver que, assim, foi o que deu vida ao desenho. Gente, eu fiquei incrédula de que eu tava fazendo errado, sabe? Eu tava revoltada já, tipo assim, gente, não é possível. Paguei caro nessas canetas, elas não funcionam, como assim? Mas, gente, olha a diferença, olha como essa caneta tem tinta. E não tava saindo, eu tava já desesperada. Mas agora vocês vão ver quando eu for fazer o guarda-chuva da raposinha, a diferença que o guarda-chuva, assim, saltou do desenho comparado da gatinha que eu fiz com a da Jelly Roll. Que eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada ou não. Mas aí na nuvem agora vocês conseguem ver o efeito que eu tinha falado lá no início. E eu particularmente gostei muito. Achei que ficou com uma vibe mais nuvem. Queria ter feito mais esfumaçado, mas assim, ainda não tem essa prática. Mas, gente, olha esse guarda-chuva saltando. Ali eu dei um pouquinho de erro, mas a gente deu uma corrigida ali rapidinho. Coisas que acontecem que ninguém é perfeito, sabe? E olha a diferença desse guarda-chuva para o de trás. Não faz sentido, sabe? Ai, aí eu falei, não, vou passar por cima. Olha isso, olha esse guarda-chuva ganhando vida. Juro. E assim, foi ficando cada vez mais fofinho. E eu fiquei apaixonada nesse desenho. Eu acho que assim, ficou um charme. E, gente, vocês têm aí praticamente um passo a passo de como ele foi feito. Não tem mistério. Assim, é uma coisa mais de se diverte, faz do jeito que você acha bonito e vai dar bom. Então aqui eu já fui finalizando para deixar tudo bem perfeitinho. Tudo que eu queria por luz, que tinha um pouco de brilho ali, eu tava pondo para deixar assim no detalhe, sabe? E olha isso, a raposinha já cria uma vida a mais. Fica tudo mais bonitinho. Gente, então foi isso o desenho de hoje. Espero que vocês tenham gostado do desenho e dessa conversa louca. Eu sou assim. Então, assinei o desenho, né? Que a minha assinatura é Blank, pra quem não sabe. Segue lá no Instagram, o arroba tá aqui embaixo. E aqui eu tentei gravar mais de pertinho pra vocês verem o detalhe. E é isso. Beijão, deixa like!